Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês aí que estão no vídeo, para os meus irmãos aqui, que estão aqui, presencial. Então, nós vamos falar da cor laranja. Muita gente não sabe o que significa. Significa prevenção laranja contra a violência. Amém? Como nós sabemos, todos sabem, tem muitas mulheres sendo vítimas de homens, né? Que uns não aceitam o fim do relacionamento, outros têm uns ciúmes enormes que a mulher não pode nem olhar para trás, não pode nem sair, não pode ver família, não pode ver ninguém, que eles já pensam que elas já estão fazendo isso, fazendo aquilo. Então isso não é bom. Tem muitas mulheres presas em relacionamentos assim, é que faz, tipo assim, que ela não tem vida. E tem muitas que não conseguem pedir ajuda. Por isso mesmo que tem um sinal aí que eles estão fazendo, né? É assim, né? Assim, aí fecha. Mulheres, você que está sofrendo, diz que denúncia, sai. Quando for sair assim, sai. O sinal é assim, vocês vão fazer assim. Fechar e fazer assim, ó. Rápido. Isso tá se movendo no mundo todo. Quem tem celular, que tem Zap, que tem Facebook, sabe do que eu tô falando. Amém? Amém. Então, hoje a gente vamos dar um resumo aqui do que é a cor laranja mês de abril. Amém? Amém. A campanha Prevenção Laranja criada pela ONU é um movimento global para conscientização e combater as formas de violência contra a mulher. A cor laranja simboliza esperança e um amanhecer para aquelas que sofrem ou sofreram abusos. Como igrejas, somos chamadas a ser instrumentos de cura, apoio e transformação. Existem diferentes tipos de violência físicas, agressões e lesões psicológicas, humilhações, ameaças e manipulações. Tem também a sexual, abuso ou correção. Tem também patrimonial, com controle dos bens e do dinheiro. Tem também a da moral, calúnia e difamação espiritual, distorção da fé para oprimir. Aí aqui a gente vamos falar, é na Bíblia que tem um versículo, amém? Que nós vamos deixar aqui, que a pastora Rose, ela vai estar lendo, e depois ela vai estar assim, ela vai estar falando também sobre um pouquinho da cor laranja, amém? Amém. A Bíblia, a passagem é João. Malaquias 2:16. Malaquias. 2:16. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Deus abençoe vocês. Mulheres. Aí já deixa lá no junto também depois. Malaquias. Malaquias 3:16. 2. Mulheres, vocês são brilhantes. Vocês são importantes. Vocês são mais fortes do que possam imaginar. Muitas mulheres, ela não sabe o poder que ela tem. Ela não sabe a força que ela tem. Malaquias 2. diz assim:
Vamos lá. Eu vou chegar aqui. Diz assim, 2:16. versículo 16, amém? Amém. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenha cuidado, não seja infiel. Então, muitas mulheres, elas, quando vê um contexto desse aqui, gente, tudo bem que é maravilhoso você estar num casamento, mas sendo bem tratada, sendo amada. O respeito não pode faltar, mas não é bem o que está sendo em muitos relacionamentos abusivos, né? Mulheres que sofrem caladas, mulheres que muitas das vezes é discriminada, ela não tem direito de falar nada dentro de casa. Até mesmo em termos de uma troca de imóvel, quem manda é o marido. O marido quer dar sempre a última palavra em tudo, nos filhos, nas finanças e assim por diante. E aí começa um grande problema. Quantas pessoas se encontram, seja no Brasil, em outro país, tem visto as mulheres, muitas das vezes, querendo ficar de boca fechada, em vez de pedir o quê? Ajuda. E esse trabalho, além de ser um trabalho ajudar espiritual, a igreja apoia os soldados feridos de Cristo, estamos nós aqui abrindo a visão de mulheres que ela tem que acabar com isso. Nem tudo você tem que ceder, nem tudo que você não é um objeto. Você é uma mulher, você tem uma alma que está sofrendo, que precisa de cuidado do Espírito Santo, e precisa cuidado, e o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, mas você procurando ajuda. Tem igrejas que estão ainda com a visão fechada para esse assunto. Mas esse assunto é muito sério, pessoal. Ocorreu uma situação que eu estava ajudando uma mulher, eu não vou dizer nomes, estava tudo certo para ela se batizar nas águas. Mas ela já sabia que o casamento dela não estava dando o quê? Certo? E ela tentou, violência verbal e violência física. Em nenhum momento ela contou esse lado para mim. Ela só falou que tinha que se batizar. Mas, quando faltavam uns 3 dias para o batismo nas águas, eu estava cuidando dela online, que ela não é da nossa igreja, mas eu estava ajudando ela, orientando ela ao respeito do que era um batismo nas águas. E ela, infelizmente, quando faltava 3 dias para se batizar, que ia ser num domingo, ocorreu de ela ter desistido do batismo nas águas e ocorreu também uma situação que ali houve ofensas do nada. Porque quando as situações já estão cansativas, por poucas coisas ocorre uma situação de brigas. Mínimo do mínimo. Então ocorreu de eles discutirem e ele terminou passando do limite. Então ele pegou um cinto e tacou no pescoço dela e matou. E jogou ela dentro do banheiro. E quem achou ela foi a mãe dela. Mas ele teve a coragem de ligar para a mãe dela e falar: acabei de matar sua filha. Vai lá e busca ela, que ela está dentro do banheiro. Então, pessoal, para chegar a esse ponto, ela já estava sofrendo há muito tempo. Mas será que ela
tinha esse trabalho, ouvia um trabalho desse, é denúncia. É o Disque Denúncia 180, é o 180, é 180. Se você não abrir a sua boca, ficar só em oração, não adianta. Ah, não, mas eu tô jejuando, eu tô orando. Até quando, mulher, tu vai ficar ouvindo que você é burra, que você é gorda, que você é isso, que você é aquilo, e te deixando sem valor, desvalorizando você até na frente dos seus filhos. Isso é muito sério. Então, tem pessoas que tudo pra ela é só vai no monte, ora, faz sua oração, faz o seu voto com Deus, faz seu jejum, mas tem situações, desculpa, que não é espiritual não, é do homem. Nem tudo é o diabo, me desculpa falar, mas é uma realidade. Vou ter várias censuras, mas é uma realidade. Homem sem caráter. E é triste, tá? Ela não se batizou, acabou o relacionamento, perdeu a própria vida e não foi salva, porque ela já tinha mágoa dele. A maior dúvida que ela tinha de se batizar era a mágoa que ela tinha dele. Mas nunca disse pra mim que era esse ponto. Ela nunca disse pra mim, porque se ela dissesse, pode ter certeza, até eu levaria ela lá. Pessoalmente, vamos lá. Não liga não, vamos lá. Chamar e levar. E batia na porta dela. Porque, gente, até quando vamos ficar calados com injustiça? Até quando? Até que ponto você tem que ser submissa? É uma grande trajetória e uma grande pregação. Tudo tem que ter limite. Submissão é uma coisa. Você ser escravo, escravidão já é outra coisa. Tem que ter o quê? Limite, e tudo tem que ter o quê? Um respaldo. Se eu estou sendo uma escrava, ou eu estou sendo uma esposa. Tem pessoas que ela está sendo tratada como escrava. E a escravidão, gente, já acabou esse tempo. Não estamos em tempo mais disso, não. Ah, eu estou nesse relacionamento por causa dos meus filhos. Não existe isso. Não existe. Aí agora, outras famílias que têm filhos. Aí os filhos ficam sem a mãe? É assim? Aí o cara, o esposo mata e deixa a criança sem a mãe? Adiantou em quê? Adiantou em quê essa luta? Uma luta, uma guerra em vão. Em vão. Na minha forma de pensar, foi em vão. Uma luta desonesta. Desonesta. Mulheres, se despertam. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tem ajudas aí, ó, emocionais, que você pode procurar um profissional. Tem postinho. Às vezes, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas tem postinho médicos pertinho da sua casa. É só você abrir a boca e procurar. Tem ajuda. Tem ajuda. Tem vários apoios. Tem ou não tem, pessoal? No SUS, eles têm um projeto de terapia chamado Constelação Familiar, onde que eles pegam os problemas da família, eles fazem como se fosse um psicólogo familiar, só da família. Eles pegam todo mundo da família e todo mundo faz um sincerão e depois disso dá o diagnóstico, para fazer o que é possível para melhorar aquela situação que está vivendo. Mas posso falar? Pode. Mas assim, né, isso que você tá falando aí, que no SUS tem agora de reunir a família, na minha opinião, eu acho errado. Porque tem homem que é surtado. Tem homem que vai chegar lá, ele vai mentir, vai falar um monte de mentira, e quando chegar em casa ainda vai bater na mulher. Narcisista. Narcisista, é isso aí.
Assim, ó, Na frente. na nossa frente, ele vai ser mil maravilhas. Ele vai ser mil maravilhas, ele vai rir, ele vai brincar, ele vai abraçar ela, ele vai beijar Calmíssimo. ela, ele vai falar que ama, eu te amo, meu amor, que não sei o quê. Mas quando chegar Em casa. ele vai bater nela, ele vai. Então, isso daí que o SUS tá fazendo, na minha opinião, eu acho errado. Entendeu? Por algum caso pode ocorrer até certo, mas É. para outros é um perigo enorme. Porque tem muitos homens que é narcisista. Eles vão chegar ali, eles vão coisar, vão estar ali, ó, falando com você, vão estar ali coisando, aí vai Consegue ter duas personalidades. ali na frente ali, ele vai É falar, mil maravilhas. Homem duas faces. ele vai falar muita coisa pra ela boa, que ela vai até se derreter, ela vai até E achar vai- que é bom. Aí quando chegar em casa, ele vai bater nela. E muitas das vezes vai deixar ela ser passada por mentirosa. Por mentirosa. É isso aí. Vai, envergonhada vai ser, vai dizer que é louca, que não é coisa da cabeça dela. Que nunca bateu nela, que nunca fez isso, que nunca falou palavras mal pra ela. Tá vendo? Olha como que eu trato ela. Tipo assim, é um exemplo. Ela, a senhora, é a mulher. E eu sou o homem. Mulher, você tá maluca, eu te bati? Vai não falando. Não, bateu. Que dia que eu te bati? Cadê as marcas? Porque até isso Eles eles têm estão bom cuidado. fazendo. Eles estão tendo cuidado pra não deixar marca, Hematomas. pra não deixar roxo, não deixar nada. Maquiagem. Entendeu? Tem mulher que esconde com a maquiagem. Não, Inácio, mas Não. tem o... Sabe, eles É o corpo pesquisam de delito. como fazer. Por isso que tem que ir, tem que fazer o do quê? Disque Denúncia. O disque denúncia. É por causa que Porque tem ela- até os lugares que tem que chama de... Não é de casa. Abrigo, né? Que abriga elas. É um lugar aí que ninguém sabe. Tem, Ele é bem- tem bem lugares aí, escondido. aqui eu não sei se tem, mas tem lugares aí que tem um projeto lindo que cuida dessas mulheres, que apoia ela. Porque às vezes tem mulheres que atuam tudo isso porque ela não tem, ela tem filhos e ela não sabe pra onde ir. E às vezes é um relacionamento que botou a menina dentro de casa, era uma adolescente de 12, 13, 14 anos, não conhece nada da vida, não tem uma profissão, não estudou, então ela fica ali aguentando todas aquelas coisas, mas você não é obrigada a ficar assim não. Toma uma decisão de fé, bota Deus em primeiro lugar, a sua salvação é plena. Se essa menina tivesse ouvido a palavra de Deus como eu dei para ela, ela não tinha desistido do batismo nas águas. E ela ia até o fim contar os detalhes. Se ela confiasse em mim, mas ela não acreditou, não confiou. Ela falou, ela foi comendo assim pelas beiradas, com muito cuidado de falar. Mas eu acredito que é o complexo, é o medo. Muitas mulheres têm medo de abrir a boca. Mas nosso Deus, Ele dá exemplo de mulheres excelentes da Bíblia que não aguentou as afrontas. Umas foram para a guerra, outras salvou o esposo, outra fez a diferença. Cada um agiu de uma maneira, mas tomou uma decisão, uma iniciativa. O que você está fazendo para sair dessa prisão? O que você está fazendo, perante a Deus, por você mesmo, e às vezes, muitas das vezes, pelos seus filhos. Teus filhos estão vendo isso e eles não estão suportando. Gente, essa semana, tive uma ligação de madrugada, já estava chegando de madrugada, era noitinha. A jovem já não aguentava mais ver tantas brigas do pai e da mãe. Eu queria se matar. 14 anos de idade. Tantas brigas dentro de casa. Então é o momento de um alerta. Mês de abril contra a violência, contra as mulheres. Mulheres, quem vai botar um ponto final não é com vingança. Não é agindo com troco, não é fazendo da mesma forma que esse mau caráter tem agido. Você tem que ter equilíbrio,
Por isso tem que ter Deus. Primeiramente Deus. Amém? E segundo, ó, sabedoria, estratégia. Tem pessoas que ela pega, vai na delegacia também, mas não usa a fé. Aí tem aquela, né? Tem o limite que aquela pessoa pode se aproximar dela. Como é que se chama? Tem um nome, calma aí. De distância. Caramba, tá na ponta da língua. Ai, que nervoso. Eu não quero sair. Ai, tá na ponta da língua também. Não quer sair. Daqui a pouquinho nós vamos lembrar. Aí ele não pode ultrapassar Aquele limite. Não pode. Se passar, já sabe que ele pode ser chamado. Ai, meu Deus. Então, nós precisamos observar e ver proteção. Isso aí Proteção, meu Deus do céu. Medidas protetivas. Isso. Medidas protetivas ao favor da mulher. Mas, muitas das vezes, ela já está indo tão tarde pedir ajuda que já é tarde demais. E pior que quando... E às vezes, eu vou dar um alerta para os profissionais, me desculpa. Se uma mulher está ligando, pedindo socorro, você vai esperar 1 dia, 2 dias para chegar lá, vai encontrar quem lá? Viva? Hã? Às vezes sequestrada ou morta. Então vocês, que é uma autoridade, que eu respeito, ajude quando vê um disque de denúncia de uma mulher, porque às vezes a pessoa também liga com brincadeira, zoação, mas pesa as palavras de um socorro verdadeiro. Vocês que têm muito tempo nessa profissão, é igual eu aqui atendo vários tipos de pessoas. Eu sei quando a pessoa está mentindo. Ah, é por causa de Deus. Não, também. Ele é tudo. Mas a gente já passa a saber a forma. A pessoa não olha, o gesto, a cabeça, os olhos. A pessoa dá sinais que está mentindo. Então, tem pessoas que o policial não vai ver, mas vai dar para ouvir. Então, ouve, porque quando uma pessoa precisa, uma pessoa aflita, violentada, estrupada, a voz dela não é a mesma de uma pessoa comum. É uma voz de pânico, é uma voz de medo, de pavor. Você é como se fosse um anjo na vida dela para socorrer. É o grito da alma. Então, é um conselho que eu dou a favor dessas mulheres. Ajude. Nós estamos aqui fazendo essa alerta tanto para as mulheres e homens. Você que fala que eu não consigo me conter, eu não consigo me equilibrar. Ah, é porque eu já sofri. Quem não já sofreu? Quer dizer que todo mundo que já sofreu trauma, sofreu na infância, vai sair batendo? Vai sair dando pancada em tudo, em todo. Incrível que pareça, muitas das vezes não bate ninguém na rua, só em casa. Só bate na esposa. Como que ela fosse um saco de... não tem aquela MMA. Ela não é esse saco não, gente. De você estar ali treinando, não. Ela é sua esposa, que precisa do ser amada, precisa do seu amor, precisa do seu carinho, precisa do teu respeito. Busca ajuda espiritual, vai em busca de apoio também. Até quando vai ficar essa situação e seus filhos sofrendo, e vendo você sempre aos gritos com a sua esposa? Seus filhos vão fazer a mesma coisa. Ou pior, você está criando os seus filhos para ser um monstro igual você. Essa é a realidade. Gente, eu não imaginava que ia ser assim, desta maneira. Mas Jesus, ele cria as oportunidades, né? Vamos mais ao profundo aqui, para terminarmos, amém? Já abri João. João
diz assim: a Bíblia nos mostra que Deus valoriza a mulher e condena toda forma de violência. Por isso, a igreja deve ser um lugar seguro e acolhedor, onde as mulheres possam ser curadas e fortalecidas. Amém. Nos papéis como cristã, como cristã, romper o silêncio, acolher sem julgar, apoiar com sabedoria e oração, incentivar a denúncia. Diz que 180 mostra que em Cristo há liberdade, dignidade e cura. Amém. Conclusão: a mulher cristã é chamada para ser forte, livre e digna, vivendo o propósito que Deus preparou. Somos embaixadoras da paz, defensoras uma das outras, e vozes proféticas contra a injustiça, que cada uma de nós seja luz na vida de outras mulheres. Isso aqui está querendo dizer que nós, da igreja, somos contra a violência. Diga não à violência. Mulher, você que não sabe mais para onde ir, para onde recorrer, procura uma igreja. Fala com a pastora, fala com o pastor. Isso aí. Amém? Fale Amém. com o seu líder, qualquer coisa, mas não fica calada, não fica vivendo essa vida de sofrimento. Ainda mais você que tem filho, que tem filha, eles sofrem junto com vocês, amém? E tem uma parte que eu quero falar aqui, que ocorre muito em vários em termos de lares, né? Independente que seja cristão ou não, porque aqui nós não estamos falando de placa de igreja, ou se é cristão ou não seja. Não é isso. Nós estamos falando de mulheres. O socorro para as mulheres. Tem mulheres que ela ouve muito isso, o esposo chamar de louca. Você é maluca, você não sabe o que faz, você está isso, você está assado, você está cozido. E depois ele quer o quê? Um aconchego. Ele quer um carinho. Ele quer um abraço. Ele quer que você fale assim, eu te amo. Mas como você vai ouvir isso da sua esposa? Como que ela vai estar com um banquete te aguardando, que vários momentos, talvez o dia, ou pela manhã, ou à tarde, está sempre com palavras ásperas. Palavras que machucam às vezes mais do que um soco. Vai chegar um momento da intimidade, não vai rolar. Aí, às vezes, vai reclamar com o seu pastor, ou o pastor dela, ou vice-versa. Mas será que está fazendo o seu papel de esposa, ou vice-versa? O relacionamento é a dois, se torna um só quando é casado, mas tudo bem. Mas é os dois que têm que ter concordância. É os dois que têm que conversar. É os dois que têm que se respeitarem. Quem está entendendo? Amém. Então, se isso está acontecendo, já começa a cortar. Hoje te chama de louca, amanhã está te dando um murro, amanhã está te traindo. Mulheres têm que colocar limite no seu relacionamento. Quando eu vejo com uma brincadeira, por mais mínima que seja, se eu não estou gostando,
Só de o meu esposo olhar para mim, ele já vai saber que aquela brincadeira eu não tô gostando. Ele vai parar na mesma hora, porque ele conhece a esposa que ele tem. Então, mulheres, coloca limite no seu relacionamento. Eu não estou falando de greve, eu estou falando de limites. Respeito, se valoriza, se ame. Se você se amar, você vai transmitir isso para sua família, para os seus filhos, para suas filhas, e você vai se sentir muito útil, muito importante. Mas quando você não faz isso, você vai deixando achando que é bobeira. Ah, ele estava só zoando. Ah, ele estava brincando no meio dos amigos. Ah, ele estava só descontraindo. Ah, ele estava... Não é assim não. Então tudo é como você deixa o quê? Acontecer. E ele vai achar que você está o quê? Está concordando e está gostando de certas brincadeiras. Aí depois vai achar que é normal. Ele vai achar que aquele normal e vai ficar fazendo sempre. Então entendeu? tem coisas que você tem que o quê? Tem que cortar. Corta. Sim. Corta mesmo. É igual a cena não tá legal, corta. Um filme, a sua vida é sua. A sua privacidade é sua. A sua alma é sua, tá dentro de você. O coração que tá sentindo é seu, não é de mais ninguém. Às vezes pra ele é normal. Ah, que bobeira, se me chamar de gordo eu nem ligo. Eu falo mesmo que eu sou o seu boneco. Você é você. Homem não liga pra essas coisas. Mas mulheres é diferente. Então, há um despertar pra vocês nessa noite. Tá bom? Mais o que, né, amado? Só pra ler. O João. Poxa, tá bom, hein? Tá acabando já, tá? Capítulo. Cadê? João 8, 8, 1, 11. 8. Do 1 ao 11. Não, João 8, 1. É, O 8. do 1 ao 11. Aqui diz assim, ó. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, amém? Amém. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, o ensinava. 3. Então, os escribas, os fariseus, trouxeram à presença dele uma mulher. Uma mulher surpreendida em quê? Em adultério. E fazendo a ficar em pé. No meio de quem? De todos. E disseram a Jesus. Esses são os fariseus que foram perguntar para Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida com um flagrante de adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Você vê. Aqui eles já não estavam concordando com o que Jesus estava fazendo. Amém? Eles aqui estavam, na verdade, eles não estavam nem tanto focando na mulher. Eles estavam focando que Jesus, a reação de Jesus. Aí ele disse assim no 6. E eles disseram isto, tentando parar, terei de que acusar. Mas Jesus, inclinando-lhes, escrevia na terra, no chão, com o dedo. No 7, como ele insistiam na pergunta. Ele foi bem taxativo, né? Bem, novamente insistiu, perguntando para Jesus. Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês, é isso mesmo? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. 8. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Tranquilamente, Jesus estava escrevendo ali. E ali, novamente, ele deixou bem claro. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Isso aí foi uma tapa sem mão para todos que estavam ali naquela hora.
Quem é tu para ficar julgando quem está adulterando? Jesus não chamou nós para julgar, mas Jesus está aqui dizendo, arrependa-te. Não continue no erro, não continue no pecado, não continue adulterando. Amém? Vamos lá? Aí diz assim no 9. Mas eles ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, metendo o pé, né? Começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e quem? E a mulher em pé diante de quem? Dele. Levantou-se Jesus, perguntou a ela. Jesus foi direto a ela, que até então não ficou ninguém ali para contar a história, que todo mundo estava mais sujo do que aquela mulher. Essa é a realidade. Aí diz assim, mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém o condenou você? No 11 ela respondeu assim, ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus também diz que nem eu o a condeno. Vá e não peques mais. Então, o Senhor Jesus deixou aqui bem claro. Mulheres, vá, toma a decisão. Não peques mais. Não fique em um casamento dessa maneira. Vá e não peques mais na situação que você está sofrendo. Guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando ódio, achando que não tem como ser feliz. Jesus, ele é a paz. Jesus ele diz que ele é a verdade, ele é a vida. Jesus está à porta, pessoal. A cada momento que você puder falar do amor de Cristo, esta mulher estava precisando disso. Ali houve uma libertação. Uma libertação de alma. Uma libertação dos seus sentimentos. Eu acredito que ela ouvia isso direto. Ai, adúltera. Olha aí, adúltera. Olha aí, adúltera. Tem pessoas que estão sempre jogando o seu passado. Mas Jesus está falando hoje. Vai e não peques mais. Em nome do Senhor Jesus. Até aqui falou o Espírito Santo. Eu tenho a agradecer a Deus por esse privilégio. Por esta oportunidade de estar falando com a minha filha Jennifer. Aqui levando para você uma direção, mulheres. Eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas de vocês, seja você cristã ou não. Amém? Amém. A única coisa que você tem que aprender: põe limites. E o limite começa por você. Não é mais ninguém. O amor começa por você. Se ame. E faça o que tem que ser feito. Palmas para Jesus. E repetindo o sinal, mulheres. A mãozinha assim. Fechou.